Sabe aquela sensação, um arrepio de uma memória boa? Ou quando a cabeça simplesmente não para de pensar numa preocupação? Pois é, a resposta para isso é química, uma dança complexa acontecendo agora mesmo dentro do cérebro. Hoje vamos mergulhar nesse universo para entender como esses mensageiros químicos minúsculos definem tudo o que sentimos, pensamos e fazemos. Vamos começar. Para a gente começar, que tal uma viagem no tempo? Pensa só, mais de 2.000 anos atrás, numa época em que muita gente acreditava que o coração era o centro das emoções, veio um médico grego, Hipócrates, e soltou essa pérola de sabedoria. Ele já tinha a intuição de que o cérebro não era só mais um órgão, não, era a própria fonte da experiência humana, o epicentro das nossas maiores alegrias e também das nossas tristezas mais profundas. E é com essa intuição genial, essa verdade antiga, que a gente dá o pontapé inicial na nossa exploração de hoje. Vamos fazer uma viagem em 4 etapas, tá? Dando um zoom do maior para o menor para desvendar os segredos do cérebro. Ok, primeiro passo. A gente começa pelo nível macro. É a visão panorâmica, sabe? Olhar o sistema como um todo. As fundações mesmo, a base onde toda a nossa realidade é construída. E que fundações são essas? Bom, estamos falando do sistema nervoso central. Pensa nele como a torre de controle de um aeroporto, um centro de comando super tecnológico do nosso corpo. A arquitetura fundamental que governa, literalmente, tudo. O sistema nervoso central, ou SNC para facilitar, é ele que permite que a gente perceba o mundo, processe os pensamentos e coordene cada ação. É a estrutura mestra, o grande maestro que organiza o fluxo de informação pelo corpo inteiro, a central de controle de tudo que a gente faz. Beleza. Agora que já vimos o todo, vamos dar um zoom. A gente sai do macro e entra no nível meso. Chegou a hora de conhecer as peças que fazem essa máquina toda funcionar. E aqui, a gente encontra eles, os neurônios. Se o SNC é a estrutura de um prédio, os neurônios são toda a fiação elétrica. E não é pouca coisa não, viu? São cerca de 86 bilhões deles. Eles formam uma rede imensa, as vias que transportam as informações vitais. São os verdadeiros cabos de comunicação do cérebro. E a comunicação entre eles acontece num processo super rápido, em 3 etapas. Primeiro, os dendritos, que são tipo umas anteninhas, recebem um sinal. Em seguida, o axônio dispara um impulso elétrico. E, por fim, esse sinal chega na sinapse, que é o ponto de encontro onde a mensagem é passada para o próximo neurônio. E é exatamente nessa conexão, na sinapse, que a gente vai para o nosso próximo nível de zoom. Vamos descer para o nível micro. Bem-vindo ao mundo invisível dos compostos químicos que, de fato, alimentam todo esse sistema. Se os neurônios são a fiação, os neurotransmissores, eles são a corrente elétrica. São as próprias mensagens químicas que fluem por essa fiação, ditando o que a gente sente e como a gente reage. Então, para simplificar a coisa toda, um neurotransmissor é um mensageiro químico. Pensa nele como uma carta sendo entregue de um neurônio para o outro, atravessando aquele espacinho minúsculo, a sinapse. Essa carta contém uma instrução, é a linguagem fundamental do cérebro, é assim que ele conversa. Certo, agora que a gente já entendeu a mecânica, do macro até o micro, vamos para o passo final, a aplicação. Como é que esse sistema todo se traduz no nosso comportamento e na nossa saúde mental no mundo real? E é aqui que a gente explora as consequências quando essa comunicação tão delicada dá errado. Quando a fiação ou a corrente elétrica apresentam alguma falha, o impacto no nosso comportamento pode ser bem profundo. Essa é a pergunta central para se entender a saúde mental. O que acontece quando o fluxo desses mensageiros químicos simplesmente não ocorre como deveria? As consequências são muito reais e afetam tudo. Desequilíbrios nesses mensageiros químicos podem levar a mudanças de humor, alterar a percepção que temos das coisas, modificar nossos padrões de pensamento. Um nível baixo de serotonina, por exemplo, muitas vezes está ligado à depressão. Já um excesso de dopamina pode alterar nossa percepção da realidade, como na psicose. Esses desvios na neuroquímica estão no centro de muitos dos desafios da saúde mental. E isso nos traz de volta ao começo. Toda a nossa realidade, desde a euforia de uma conquista até o peso do luto, como disse Hipócrates, depende dessa dança. Uma dança incrivelmente delicada e microscópica de substâncias químicas no nosso cérebro. É um sistema de uma complexidade e fragilidade impressionantes.
Então, a gente termina com uma reflexão. Se Hipócrates estava certo e o cérebro realmente detém o maior poder sobre nós, o que significa saber que todo esse poder, toda a nossa experiência, repousa sobre um equilíbrio químico tão, mas tão frágil? É algo para se pensar. Obrigado por nos acompanhar nesta exploração.